o desembargador Cláudio Martinevski e o Felipe Leiria, para fazerem uso da palavra em nome da União Gaúcha em defesa da Previdência Social e Pública. Eu aviso no meio, então, do tempo. Deputado, antes de iniciar o tempo, eu gostaria de uma especial consideração sua, porque se o artigo 10 da 15.429 existe, ele foi em razão da União Gaúcha ter proposto a criação do benefício especial, tanto que o PLC 148 foi apresentado para a União Gaúcha para efeitos de aperfeiçoamento. Então, eu gostaria, como o governo teve 30 minutos inicialmente, pelo menos a União Gaúcha tivesse 5 e mais os 5 minutos garantidos para os dois, para mim e para o Leiria, porque a matéria acabou se desdobrando em 2 temas, benefício especial e reestruturação. Então, eu peço uma especial consideração, em nome da União Gaúcha, de nós dividirmos 5 minutos a minha fala e 5 minutos do Felipe Leiria, o aspecto jurídico e o aspecto atuarial. Tá? Sem problema, sem problema. Tá. Muito obrigado. Falar da importância do tema, né? Lhe saudar aí na presidência, em nome de todos os deputados, o secretário em nome dos membros do Poder Executivo e a Juliana Lavini, que é a vice-presidente da União Gaúcha, em nome das entidades presentes. Né? Eu queria, inicialmente, destacar que o benefício especial, quando da reforma da Previdência aqui no Estado, ele foi sugerido pela União Gaúcha, não estava no horizonte do governo, o benefício especial. Né? E tem sido dito que é um compromisso do governo, sem dúvida, foi um compromisso do governo, mas também decorre da ação direta de inconstitucionalidade, cuja representação também foi da União Gaúcha e foi julgada procedente do órgão especial. Então, é um benefício especial que precisa ser votado, né? Independentemente da questão da reestruturação. Em nenhum momento, naquele compromisso que foi feito lá do artigo 10 da 15.429, se referiu qualquer aspecto de reestruturação de fundo. E tanto é verdade isso que não existe relação alguma, que é os outros entes, a União, aqui o Porto Alegre mesmo também, onde existe ressegregação de massa, não houve necessidade nenhuma de reestruturação de fundo. Né? Exatamente. Então, por tudo que já foi dito aí em relação à questão da sustentação, do ponto de vista atuarial, que eu adiro, eu quero, na verdade, destacar que muitas vezes se utiliza a questão de reformas estruturais, estruturantes, insuficiência de recursos para garantir a aposentadoria, a questão do déficit, quando se vê que, na verdade, essas mesmas palavras que justificam agora esse plano foram utilizadas no PLC, no PL 246/2007 e 245/2007, que criou aqui no Estado o Fundo de Garantia de Previdência e o Fundo de Equilíbrio de Previdência, nas leis 12.763 e 12.764. Ou seja, esse problema do déficit já tem sido anteriormente debatido e enfrentado através de criação de recursos de reservas monetárias. No entanto, essa mesma reforma estrutural lá desses PLs, dessas leis, 2 anos depois foram extintas. Né? Os recursos acabaram sendo destinados para outras finalidades que não a previdenciária. Resulta que nós estamos aqui, de novo, debatendo a questão da Previdência, do déficit previdenciário, quando lá atrás foi criado sobre a mesma justificativa e destruído sobre a mesma justificativa a questão das reservas. Mas sobre a questão específica do PLC, né, eu acho que a questão central que a gente está discutindo é a parte que trata da reestruturação do Fundoprev e, na verdade, que é a forma de enfrentamento desse déficit financeiro, né? E, sobretudo, a questão do cumprimento dos critérios de equilíbrio financeiro e atuarial estruturados a partir do artigo 40 da Constituição Federal. Isso, no entanto, sem descurar do princípio constitucional fundamental da segurança jurídica, que não se relaciona apenas com o servidor público, mas igualmente com toda a sociedade, que acaba sofrendo os reflexos e as consequências danosas das decisões estatais que se afastam dos critérios constitucionais e legais. Então, na ótica da União Gaúcha, a forma como proposto o PLC, não temos dúvida de que há violação de tais princípios e critérios, né?
A estruturação do sistema, em termos gerais, né, em regras gerais, é tratado na Lei 9.717/98, que dispõe justamente sobre a organização e o funcionamento dos regimes próprios. Né? E o importante para esse contexto que nós estamos discutindo Mais um minuto. Ressaltar dois aspectos. Né? O do artigo 1º, que trata como o sistema deve ser organizado, com avaliação atuarial, né? E revisão quando há revisão de plano de custeio, que tem que ter estudo específico, e também o inciso 6º desse artigo 1º, aí entra a questão da necessidade de se consultar o IPPREV, o Conselho de Administração do IPPREV, que diz que o funcionamento e gestão do sistema tem que ter a participação dos representantes dos servidores públicos, nos colegiados e instâncias da decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão ou deliberação. Está aí a regra legal, não é infralegal, é a regra legal que determina a participação. E não é à toa que existe o Conselho de Administração, que é um órgão mais do que de governo, é um órgão de Estado, porque tem representação de todos os poderes e mais paritariamente dos servidores. Né? E o que estabelece esta mesma regra legal, né, no artigo 9, no artigo 9 desta mesma lei? Né? Ela diz que a Secretaria de Previdência, a Secretaria Especial de Previdência, é que estabelece os parâmetros, diretrizes e critérios de responsabilidade previdenciária. Né? E esta mesma secretaria, também, quando ela densifica esta regra, através de uma portaria, que é a forma como ela fala, ela justamente prevê expressamente que, em caso de segregação ou quando alterar os parâmetros, há necessidade de prévia aprovação da Secretaria de Previdência, né? Devendo ser demonstrado o atendimento dos pressupostos que garantam a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do regime. Além disso, este mesmo artigo 57, que é feito referência no artigo 60, ele submete o estudo técnico à apreciação do Conselho Deliberativo do RPPS. Então, é uma densificação das regras legais. Né? Não é à toa, e aí quero pedir Vênia para ler o que consta do próprio parecer da PGE, que diz o seguinte: não se pode descartar o risco de que eventual alteração da data de segregação da massa de segurados venha a ser considerada pela Secretaria de Previdência como potencialmente violadora do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, o que poderá conduzir a uma eventual negativa de renovação do certificado de regularidade previdenciária. Isso, na verdade, está linkado também à sanção prevista no artigo... Concluindo, doutor Cláudio, por favor. Concluindo, isso também se liga à sanção prevista no 167/13, que a partir da não certificação acaba trazendo prejuízo quanto às transferências voluntárias de recurso, concessão de avais, garantias de subvenção pela União e tudo que isso representa. Né? Além disso, aí só abreviando aqui, poderia ter falado mais algumas questões, mas também há problemas de ordem da responsabilidade fiscal que não se encontra em nenhum dos anexos, né? Porque a migração das 17 mil vidas constantes do regime capitalizado para o regime dentro da cota patronal, dobra, na verdade, né? Já que no fundo Oprev é 1 por 1 e no fundo financeiro é 2 por 1. Isso representa a despesa de pessoal, segundo o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E por representar isso, essa lei, sobretudo com a redação alterada agora pela Lei Complementar 173, ela exige que, quando resulta aumento de despesa com pessoal, a ser implementado em períodos posteriores ao final do mandato do atual governo, né, há necessidade de que seja isso bem explicitado, sob pena de caracterizar nulidade. Isso está lá disposto no artigo 21, inciso 1º, a linha A, e 3º,
da Lei de Responsabilidade Fiscal, isso com a redação dada pela 103. Então, para além da questão de mera projeção de cenários, que é feito na questão atuarial, se votasse hoje a questão do benefício especial e concretamente se verificar quantos migrariam, o que representaria exatamente isso em termos de custo para o Estado, esse seria o ideal. Vota hoje um prazo menor, prazo de 1 ano, para a migração, aí daqui a 1 ano nós saberíamos exatamente o que vai representar isso concretamente, e não com base em cenários, né, que certamente não será todo as 17 mil vidas que não representam 1 bilhão e 800. Né? Mas é nesse sentido a fala. Tudo bem, desembargador Cláudio. Felipe, falta 1 minuto agora para te usar. Serei brevíssimo no meu cumprimento e forte na intenção. Seu nome, deputado, cumprimento entidades e autoridades aqui presentes. Presidente. Temos alguém. Deputado Melo. Pois não, deputado Melo. Jefferson, tudo Sim, bem? Sim, senhora. Não, tem gente inscrita aí, não? Tem vários. Se o senhor quer se inscrever, entra na fila. Ah, eu entro na fila aí, né? Tá bom? Tranquilo, daqui a pouco lhe chamamos. Tá, obrigado, Felipe? tá? Um abraço, Felipe, tá? Depois o deputado Riesgo é o próximo inscrito, deputado Frederico Antunes, deputado Pepe e agora o deputado Melo. Tá? Sou o último. Tá, um abraço. Não, mas vamos lá. Só peço que desligou o microfone. Felipe, por favor. Bom, retornando então, reforçando os cumprimentos, renovando, o que nós assistimos aqui nesse debate que está presente no PLC 148 é a tentativa do governo reutilizar uma forma obsoleta de se enfrentar a Previdência, anterior à emenda 20 de 98, que é abrir mão de reserva. Isso não existe mais em qualquer manual de qualquer vertente ideológica sobre Previdência, seja ela liberal, social-democrática. Mas isso é uma questão de mérito. O essencial aqui é dar conforto para que os deputados possam apreciar este projeto. E aqui nós temos profundas, mas profundas falhas nesse sentido. A primeira delas que eu queria me ater é a primeira página do próprio parecer da PGE, estabelece que o artigo 21 seja examinado, este da LRF, o qual não vai gerar despesa nos últimos 6 meses desse mandato e tampouco nos próximos mandatos. Isto não é enfrentado no projeto. Não há uma vírgula nesse projeto onde tenha uma manifestação do governo dizendo que o artigo 21, incisos 2 e 3, esteja atestado. Isto é necessário. Né? O governo tem que atestar, dizer que este projeto não vai dar despesa de pessoal nos últimos 6 meses, nos últimos 3. Poderia falar aqui da página 25 da avaliação atuarial, que demonstra que o déficit atuarial é negativo. Poderia aqui também falar que a resolução 392 do Conselho Monetário Nacional, ou seja, que estabelece como deve ser a carteira do IPPREV, né, para que atenda à resolução e se obtenha o CRP, né, não está apresentada neste projeto. Ou seja, o Estado vai retirar 1,8 bilhão, né, e não diz de que fundos vai resgatar. Portanto, não revela se atende à resolução 3922, né, que estabelece essa necessidade, e também não diz, senhores e senhoras, o que vai ficar na carteira. Será que vai ficar aquele hotel do Trump, que é um fundo já estressado? Será que vai ficar o fundo que aplica no fundo do Cais Mauá? Isso não está sendo dito para os senhores. Né? Isso afeta a rentabilidade. Para isso, tenta-se relativizar a legislação da Portaria 464, né? Dizendo que não há lei que estabelece. Evidentemente que não haverá lei. Dado o dinamismo desse setor, a lei já remeteu para as portarias. E aqui me surpreende, para encerrar já o final da minha fala, é que nesta audiência estamos tomando conhecimento que se passou absolutamente por cima do Conselho. Né? A avaliação atuarial foi enviada totalmente ao nosso desconhecimento, não me recordo disso acontecer. Então, o que sobra de cortesia nas palavras deste governo falta em atitude. Gostaríamos que avançássemos nesse sentido, né? Que esta avaliação atuarial, sobre a qual ninguém tem conhecimento, a não ser o próprio governo, fosse trazida a público. Muito obrigado pela minha possibilidade de falar.